Fala galera, tudo bom? Meu nome é Juliana de Jesus Paixão e este canal aqui é dedicado a falar de Deus de todas as formas possíveis para mostrar que Ele é maravilhoso sim e que nos ajuda a sermos pessoas melhores. Mas lembrando de que tudo isso aqui neste canal é feito com base na fé católica apostólica romana, que é a fé que eu professo, que eu vivo, que eu nasci, que eu renasci, enfim, tá bom? No vídeo de hoje nós vamos falar mais um aviso do Padre Paulo Ricardo sobre o que nós estamos vivendo nos dias de hoje, nas crises da igreja. Então, como que nós podemos lidar com as crises na igreja? O Padre Paulo Ricardo vai responder essa pergunta com uma notícia aí, né, que ele soltou no site dele esses dias. E só lembrando que o vídeo de hoje é dedicado, e só lembrando de que este tema foi sugestão de uma inscrita aqui no canal, que ela sempre é muito participativa, que é a Cris. Muito obrigada pela indicação. Aliás, que texto maravilhoso. Então esse vídeo hoje é dedicado e foi aí também sugestão dessa inscrita. Você pode sugerir também os temas aqui nos comentários ou também lá no grupo do Telegram, o WhatsApp, né, que você pode me chamar no privado. Os links estão aqui na descrição. E nos comentários, além de sugerir temas, você pode dar a sua opinião, compartilhar sua experiência, mas faça isso sempre com muito amor, respeito, misericórdia e compaixão com o próximo. Você não precisa brigar com ninguém, principalmente se você não gostar de nada do que você ouvir, do que você ler ou do que você ver aqui, tá bom? E não esqueça de dar o joinha, porque o joinha ele é muito importante para nós, é a maior contribuição que você pode dar para o canal. E também já clica aqui no botão de inscrever-se, porque eu tô sabendo que tem gente que assiste meu vídeo, se empolga, sai do canal e não se inscreveu. Aí depois, para você achar meus vídeos, vai demorar. Então já deixa aqui o seu inscrever-se e também ativa o seu sininho. Vamos para o tema? Vamos para o tema. O react de hoje não é o vídeo do Padre Paulo Ricardo, mas é o texto, o artigo que ele soltou lá no site dele, né? Que é do padrepauloricardo.org. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Esse texto, por incrível que pareça, ele não é novo. Ele é do dia 12 de dezembro de 2017. Eles publicaram aí novamente no Instagram do Padre Paulo Ricardo. E olha só como ele começa. Nosso Senhor não irá nos julgar por aquilo que um padre, um bispo, ou seja lá quem for, disser, fazer ou que fez, né? A pergunta que ele nos fará, ou seja, o nosso Senhor nos fará é: você fez o que eu lhe pedi para fazer? E o caso será encerrado. E aí ele continua, né? Que o Ronald Knox, ele disse certa vez que, abre aspas, quem viaja a bordo da barca de São Pedro seria melhor que não olhasse muito perto para o interior da sala de máquinas, fecha aspas. A menos que você tenha vivido dentro de uma caverna pelos últimos 5, 10 ou 50 anos, saiba que a barca tem atravessado alguns mares turbulentos. De qualquer modo, vale a pena ressaltar que, seja lá qual for a maneira de ler os sinais dos tempos, em certo sentido, em um sentido bem verdadeiro, nada disso importa. Não digo que não devamos rezar pela igreja ou pelo Papa e os bispos, nem que não devamos ficar preocupados quando padres ou prelados e até mesmo aqueles do mais alto escalão dizem coisas que nos fazem ficar com a pulga atrás da orelha, para dizer omisso. Não digo que não devamos confrontar o erro, chamar as coisas pelo nome, ou que devamos fechar os olhos para o escândalo. O que quero dizer é que, em certo sentido, em um sentido bem verdadeiro, não nos devemos preocupar com nada disso, porque a única coisa com a qual devemos realmente nos preocupar não é de forma nenhuma afetada por tais problemas. E essa única coisa é a nossa própria alma. E aí ele comenta, né, que ao longo do último mês de novembro do ano de 2017, né, que a igreja passou a refletir sobre os novíssimos, né, literalmente as últimas coisas, indicando aí a preocupação última que deve ser a nossa santidade pessoal. E aí o Padre Paulo Ricardo continua, né? É fácil, talvez desculpável, ficar perturbado quando, presta atenção nesse trecho, ficar perturbado com algum padre, bispo, político católico ou escola católica disse, fez ou deixou de fazer. Eu, Padre Paulo Ricardo, sou o primeiro a admitir que posso sim ficar mordido com essas coisas. E como disse, há alguma justiça nisso. Nós amamos a igreja e devemos reconhecer. É mesmo preocupante vê-lo em estado de diluição.
A igreja deveria ser rocha, mas a sensação atual para muitos de nós é a de que ela se assemelha mais à areia movediça. Mas é aí que está o ponto. O que devemos fazer diante de tudo isso? Quando morrermos, e esta é a única coisa com qual devemos nos preocupar, nosso Senhor não irá nos julgar a partir do que um padre, um bispo, um papa, ou seja lá quem for disse, fez ou deixou de fazer. Ao contrário, ele nos julgará por um critério bem simples. Você fez aquilo que eu lhe pedi para fazer e o caso será encerrado. E aí o padre Paulo Ricardo comenta sobre o romance Emma, né, que é da Jane Austen, né, a personagem que dá o nome ao livro, quando eles conversam com outra personagem que aparentemente fracassou em seus deveres como filho, enquanto Emma busca todas as razões possíveis para desculpar o jovem, ao Sr. Knightley, né, não acode nenhuma. Ele finalmente diz: há uma coisa, Emma, que um homem pode sempre fazer se ele quiser, e essa coisa é o dever. Não por interesse e vaidade, mas por força e resolução. E aí o padre Paulo Ricardo nos leva a refletir. Vejamos por outro ângulo. Houve alguma vez na história uma época em que a igreja, do papa ao pároco e deste ao paroquiano no banco da igreja, tenha sido perfeita? Não. São Paulo pareceu ter gasto a maior parte do seu tempo resolvendo disputas e corrigindo heresias. Os primeiros 5 séculos da história da igreja, pelo menos, foram gastos formando-se um credo. E mesmo então, ao menos uma vez, a maioria formada por arianos não professou corretamente. A Idade Média viu um papa mudar-se para Avignon e lá ficar por quase 70 anos e ainda depois por mais 25 anos. Tivemos 3 homens reivindicando o papado e nem se fale do tempo da Renascença. Muitos ainda falam da época de ouro da igreja antes do Vaticano II. Embora possa existir certa verdade nisso, a questão que deve ser levantada é: onde e quando as sementes do dilúvio do espírito, entre aspas, do Vaticano II foram lançadas, senão naquela época de ouro? A igreja, em seus membros, nunca foi perfeita. No entanto, sempre houve santos, sempre existiram aqueles poucos indivíduos que, como temos dito, não se transtornavam por causa do que alguém fazia ou deixava de fazer. Em vez disso, fizeram eles mesmos o que deviam fazer, por mais humilde ou simples que fosse o trabalho. Eles perseguiam sua própria santidade e faziam com os mesmos meios que você e eu temos à nossa disposição: oração, sacramentos, a graça de Deus e a própria vontade. Nenhum deles dependeu da santidade pessoal de outras pessoas na igreja. Em todos esses tempos difíceis, houve grande santos. E aí tem um trecho aqui que ele deixa em destaque. Thomas More tornou-se um santo, indo calmamente para a guilhotina e fazendo piadas. Não porque seu pároco fizesse ótimos sermões ou porque houvesse um ótimo projeto pastoral em sua diocese. Não por causa da pureza ou clareza doutrinária do clero, mas porque ele mesmo levou uma vida de santidade. Ele não murmurou, não reclamou, nem apresentou desculpas, mas olhou para sua própria alma. São José Maria Escrivá disse: estas crises mundiais são crises de santo. E aí ele continua, né? Que na época de São José Maria Escrivá, né, ele derramou lágrimas quando a igreja parecia ruir durante as décadas de 60 e 70. Isso quer dizer que essas crises não são, em primeiro lugar, crises de papas, bispos, padres ou de universitários, teólogos e políticos, mas sim de você e eu, que deveríamos ser santos no lugar em que Deus nos colocou. Hoje nós temos um fardo ainda maior nessa matéria, porque com a quantidade de pregações e conselhos espirituais disponíveis em livros e outras mídias, nós realmente não temos nenhuma desculpa para não conhecer nosso dever e o modo de cumpri-lo. Quanto esforço temos pregado nisso? E aí ele finaliza: ninguém pode impedir que sejamos santos, exceto nós mesmos. Por isso, por todos os meios possíveis, corrijamos e exortemos os outros, ajudemos financeiramente aqueles que são dignos e boicotemos aqueles que não são. Mas em primeiro lugar, e acima de tudo, rezemos, frequentemos o sacramento, imploremos pela graça de Deus e façamos, enfim, a única coisa que podemos fazer: ser santo. É tudo que Deus nos pede.
Nem preciso acrescentar muita coisa, então só vou deixar aqui uma reflexão, né, que eu tive todo ano, e principalmente desde que o Papa Francisco assumiu, pior ainda desde o Sínodo da Amazônia, e pior ainda desde que algumas questões políticas tomaram conta do nosso país. Muitos têm se desesperado com as crises na igreja. Eu já fiz aqui vários vídeos falando sobre isso, porque é o que as pessoas mais falam na internet e que deixa as pessoas muito desesperadas. Esse trecho, esse artigo do Padre Paulo Ricardo responde muito. Se não eu ou alguns outros influencers católicos ou grandes especialistas falem sobre isso, que o Padre Paulo Ricardo te convença a viver aquilo que te cabe. Aquilo que te cabe na sua casa, aquilo que te cabe na sua paróquia, na sua diocese, no seu trabalho, na sua universidade, no seu namoro, na sua vida familiar, no seu casamento. É importante que rezemos como o Padre Paulo Ricardo falou, mas nós não temos poder. E nós devemos sempre lembrar aquilo que Cristo disse quando deu a Pedro a chave da igreja. As portas do inferno nunca prevalecerão sobre a igreja de Cristo. Tomemos cuidado com a nossa postura, tomemos cuidado com aquilo que nós falamos e tomemos cuidado com aquilo que as pessoas veem de nós. Porque muitos estão se afastando e nós estamos machucando muitas outras pessoas com essas defesas, com essas guerras de doutrina, com essas guerras de eu sei mais do que o Papa, eu sei mais do que o Bispo, eu sei mais do que o Padre. Deus nos colocou no lugar em que nós estamos, então façamos o melhor. Vou deixar o link aqui desse texto do Padre Paulo Ricardo, vale muito a pena a reflexão. Quero muito agradecer a Cris por ela ter indicado esse texto, que tem tudo a ver. Tem outro texto que eu vou deixar o link aqui também, que fala muito sobre a nossa postura em relação às nossas autoridades eclesiásticas, principalmente ao Papa Francisco. Se você tem raiva dele ou raiva de qualquer pessoa, reflita. Pegue esse texto e ore junto. Espero que ele traga muitos frutos na sua vida, frutos na sua paróquia, na sua diocese, e também que ajude outras pessoas a conhecerem Jesus. Ufa! E aí, o que você achou desse texto? Qual foi sua reflexão? Quer compartilhar? Deixa aqui nos comentários. Mas lembre-se de fazer isso com muito amor, respeito, misericórdia e compaixão, tá bom? Você não precisa guerrear com ninguém, você não precisa xingar ninguém. E você conhece alguma coisa que aconteceu aí na sua diocese, quer compartilhar comigo? Adiciona aí os grupos no Telegram e no WhatsApp, depois me chama no privado pra me contar ou pra compartilhar a sua experiência, tá bom? Não esquece de deixar o seu joinha aqui, porque o seu joinha faz toda a diferença neste canal. Então já deixa o seu joinha aqui, que você se empolgou, né? Eu falei de Padre Paulo Ricardo, bom, se empolga, dá o seu joinha. E não esquece de ativar o botão inscrever-se e também o sininho. É isso, até o próximo vídeo. Tchau!